na nossa atividade avaliativa, que ela vai ficar com entrega aqui até 12 de dezembro, mas eu gostaria muito que vocês iniciassem agora, afinal a gente tem quase uma hora de aula ainda, e a gente pode eventualmente tirar até algumas dúvidas. Eu apresento para vocês uma figura aqui com uma determinada topologia de rede, indicando alguns dispositivos aqui no meio do caminho. Se a gente for observar, tem alguns dispositivos tipo um switch camada 2, um hub. A gente tem, de um lado aqui, 5 computadores ligados a um hub, no outro lado, outros 5 computadores ligados a outro. Vejam que cada um dos computadores ligados aqui tem uma configuração específica, com uma faixa de IPs privados. Aqui estão as configurações da subrede B e aqui a subrede A, foram chamadas assim. As subredes de B e a subrede A. Aqui tem outros dispositivos no meio do caminho. Tem um gateway aqui ligado a um hub, tem um gateway B ligado a esse switch aqui. E o gateway é o caminho na qual um pacote que não pode ser entregue localmente vai ser endereçado àquele dispositivo para ser entregue e possivelmente a outra rede. Isso aqui no meio existe um dispositivo que é um roteador também, capaz de fazer esse encaminhamento de pacotes. E aqui em cima está indicado que é o acesso à internet dele, ou WAN, Wide Area Network. Todos os pacotes que não estiverem dentro dessa rede aqui e suas subredes, ou dentro dessa rede aqui e suas subredes, o router vai encaminhar para Wide Area Network, que é o acesso à internet que ele tem aqui. Eu estou descrevendo brevemente essa topologia aqui de rede inteira e de configurações que estão na rede, e aqui embaixo tem alguns esclarecimentos. A segmentação dessas redes ela é realizada na camada de rede, ou seja, na camada IP, por meio de endereços IP, e não existem VLANs configurados aqui. Não é uma segmentação utilizando aquela configuração de VLANs. Eu quero que vocês olhem para as configurações IPs que estão aqui. Quando se perguntarem algumas questões abaixo por cópias dos pacotes, eu quero que vocês apontem todos os dispositivos que receberão na camada de enlace cópias dos pacotes enviados. Existem dispositivos de rede aqui que não endereçam exatamente ninguém, eles enviam pacotes a todos. Então, quem vai fazer isso? Quando for perguntado por cópias de pacotes, é isso que eu refiro, então. Os destinos finais são determinados pela camada de rede por meio do endereço IP. Os dispositivos não endereçados sempre descartam as cópias não intencionais, que é aquilo que eu comentei que ocorre quando não se tem capacidade de endereçamento no dispositivo centralizador, ou então que seja um pacote broadcast. Aqueles dispositivos que receberem cópias de pacotes que não interessam, eles vão ser simplesmente descartados. Mas eu quero que vocês identifiquem quem vão receber essas cópias. Posso dar um chute, Lucas, ou não? Tem várias situações aqui embaixo, Eduardo. Porque assim, ó, pelo que eu tinha percebido nessas últimas atividades, o Hub ele é praticamente como se fosse um broadcast. Ele pega e envia pacotes para todo mundo na rede e gera aquele tráfego absurdo. Então ele acaba enviando pacotes indevidamente. Já o switch, pelo que eu entendi, que foi o que deu uma passada por cima hoje, o switch ele é configurado pelas portas, principalmente, e ele já trafega diretamente enviando por endereço IP ou pela porta correspondente. Mais ou menos isso? Sim, o switch já tem capacidade de diferenciar os dispositivos, porque já tem capacidade de endereçamento físico, camada de enlace, e ele entrega para quem for. Se ele, Mas isso já na camada de rede, no caso. o switch trabalha na camada de enlace. De O enlace. switch é camada 2, né? Então ele só consegue Sim. interpretar diferentes MACs, endereços físicos. Ah, Ele não ok, conhece ok. diferentes endereços IP. Beleza. Mas mesmo assim, isso vai, obviamente, na próxima aula, quando a gente vê os conteúdos específicos, a gente vai diferenciar e vai ver como se consulta isso. Tanto o switch, ele vai reconhecendo à medida que trafega mais dados, quem transmite de cada porta, ele vai entender que aquele é o destinatário com aqueles endereços lógicos de cada porta também. Sim, era mais ou menos isso que eu ia fazer a pergunta. Mas beleza. Tá no caminho disso aí. Agora eu te faço uma pergunta, que na verdade eu vou fazer aqui embaixo também. E quando um dispositivo aqui, vamos dizer nessa subrede A, transmite algum tipo de pacote endereçado ao endereço externo da rede e chega a resposta de volta para ele. Quem vai receber cópias dessa resposta também? Todo mundo? Todo mundo dentro dessa subrede aqui, né? Desse Exato. hub. E, bom, são diversas perguntas em relação a isso aí.
Aqui embaixo tem 11 questões, na verdade, eu adicionei uma de última hora, e que eu quero que vocês me falem em cada uma dessas questões, respondendo o que elas têm e descrevendo por quais dispositivos vão passar cada um dos pacotes trafegando na rede. Isso inclui vocês saberem a natureza de cada dispositivo, a natureza de segmentação de rede, como funciona na camada de rede, identificar aqui embaixo se os dispositivos pertencem à mesma subrede ou não, apresentando os cálculos. Mais à frente aqui tem inclusive uma pergunta que é: um pacote de broadcast enviado por esse dispositivo chegará à interface de rede de quais outros dispositivos? Todos eles têm nomes únicos ali no diagrama. E por último aqui embaixo, qual das redes A ou B terá maior número de prováveis colisões? Aí analisem o que vocês conhecem aqui dos dispositivos utilizados. Eu acredito que isso aqui vai envolver tanto um pouco de revisão dos conteúdos de pilha de comunicação, como também dessa aula na qual a gente começou a ver hubs, switches e segmentação e endereçamento IP, tudo isso envolvido junto. Então, reforço aqui que ficou a tarefa para o dia 12 de dezembro, mas se vocês iniciarem agora, na verdade para o dia 11 de dezembro, à noite, se vocês iniciarem agora, já é possível avançar bastante.